Olá, este é mais um episódio do Davi e Golias e mais uma vez um episódio jurídico. Dessa vez, Golias assume a feição das normas penais incompletas. Eu estou gravando as minhas férias nesse ambiente, para aqueles que me assistem em vídeo, magnífico. Se você está me ouvindo em podcast, pode tranquilamente procurar pelo mesmo título lá no meu canal do YouTube para ver onde eu estou nesse momento. No que diz respeito ao tema que nós vamos tratar, quando nós estudamos a classificação das leis penais, no quesito de serem ou não completas, nós podemos estar diante de normas penais completas e normas penais incompletas. Diz-se da norma penal completa aquela que contempla todos os seus elementos. Preceito primário, onde está a descrição típica, e o preceito secundário, onde é revelada a sanção penal. O melhor exemplo talvez seja do artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio. Ali, no preceito primário está a conduta incriminada, matar alguém, e no preceito secundário está a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Algumas normas, entretanto, exigem complementação. E aí nós vamos ter duas espécies de normas diferentes. Podemos estar diante de uma norma penal aberta e uma norma penal em branco. A diferença é de onde vem a complementação de cada uma dessas normas. Na norma penal aberta, a complementação advém de um juízo valorativo, de um juízo axiológico, ou seja, vem da cabeça do juiz. A exemplo dos crimes culposos. Não teria como a lei penal prever todas as hipóteses de imperícia, imprudência ou negligência. Por isso, cabe ao juiz, diante do caso concreto, verificar se a conduta do agente se amoldou a alguma dessas modalidades de culpa. As normas penais em branco, entretanto, exigem um pouco mais de atenção, porque a complementação advém de outra norma. Aí nós temos muitas classificações. Quando a norma penal em branco busca a sua complementação na mesma instância legislativa de onde ela partiu, ou seja, do Poder Legislativo, nós estamos diante de uma norma penal em branco homogênea. Norma penal em branco homogênea. Ora, por disposição constitucional, incumbe exclusivamente à União legislar em matéria penal. Então, cabe ao Poder Legislativo da União. Se nós temos, portanto, uma norma que está incompleta e a complementação também veio do Poder Legislativo da União, nós temos uma norma penal em branco homogênea. Essa ainda pode se dividir em dois grupos: homóloga, homovitelina, e heteróloga ou heterovitelina. Aquela norma penal em branco homóloga, a complementação advém da mesma fonte, mesma base legislativa de onde partiu a norma incompleta. O exemplo que é apontado na doutrina é o da complementação dos crimes funcionais. Para que se pratique um crime funcional, existe uma qualidade do sujeito ativo, precisa ser funcionário público. O melhor exemplo, quem sabe, seja o do peculato 312. Apropriar-se o funcionário público de algo que não é dele. Essa é a disposição que incrimina que incrimina a figura do peculato. Ora, precisa-se explicitar o que vem a ser funcionário público para que nós saibamos quem é o destinatário da norma. Essa complementação é encontrada também no Código Penal. Então perceba que a norma incompleta está no Código Penal e a que complementa também está no Código Penal. Ambas vieram do Poder Legislativo da União, por isso chamadas normas penais em branco homogêneas. E como estão na mesma base legislativa, normas penais em brancos homogêneas, homólogas ou homovitelinas. É possível ainda que, embora a complementação venha da mesma instância legislativa, do Poder Legislativo da União, não esteja no mesmo código, na mesma fonte. A exemplo dos crimes contra o casamento. Temos lá bigamia e outros crimes a partir do 235 do Código Penal. Ora, para que aqueles tipos penais tenham seus efeitos jurídicos, é necessário que se compreendam as normas atinentes às relações do casamento, notadamente o impedimento ao casamento e os erros essenciais que igualmente impedem as pessoas de se casarem umas com as outras. Esses são encontrados lá no Código Civil, artigos 1521 e 1557. Então veja,
Tanto o Código Penal quanto o Código Civil partiram do Poder Legislativo da União. Por isso são chamadas normas penais em branco homólogas, homogêneas. Mas como a complementação está numa fonte diversa, a norma incompleta está no Código Penal e a que complementa está no Código Civil, por isso que ela vai ser chamada de heteróloga ou heterovitelina. Então, o crime de bigamia, 235 do Código Penal, é um excelente exemplo de norma penal em branco homogênea, heteróloga ou heterovitelina. Resta-nos agora verificar quando a complementação advém de uma outra instância, que não o Poder Legislativo. Temos, por exemplo, a explicitação da lista de substâncias proibidas que ensejará a incriminação pela Lei de Drogas, 11.343, encontrada lá na Anvisa, que é um órgão adstrito ao Poder Executivo. Ora, os tipos penais incriminadores da Lei de Drogas tratam genericamente de drogas. Então eu preciso explicitar o que vem a ser drogas. A Lei de Drogas partiu do Poder Legislativo e a complementação vem do Poder Executivo. Então eu tenho aí uma norma penal em branco heterogênea. Aqui existe uma discussão se feriria o princípio da legalidade no viés da reserva legal, no caractere da lex scripta, ou seja, de que nós precisamos que a norma penal venha de um sistema positivado e de um órgão competente, no caso, em matéria penal, somente a União. Existem duas correntes. Uma que diz que sim, que fere o princípio da legalidade nesse viés, e a outra que diz que não fere porque o conteúdo incriminador veio da competência legislativa. Então, dependendo do concurso que você vai fazer, você vai sustentar de uma ou de outra forma. É possível ainda se falar em norma penal de dupla face ou norma penal duplamente remetida. É aquela em que tanto o preceito primário quanto o secundário dependem de complementação. Vamos encontrar, por exemplo, o crime de uso de documento falso. O 304 do Código Penal faz remessa aos tipos penais do artigo 297 a 302. Então, no preceito primário, a remessa a outros tipos penais. Ali eu tenho chamado crime remetido. E o preceito secundário diz que são adotadas as penas respectivas àqueles crimes. Então, o preceito primário também remete. Eu tenho ali chamada pena remetida. Se eu tenho no preceito primário um crime remetido e no preceito secundário uma pena remetida, é correto afirmar que eu estou diante de um crime duplamente remetido. Um crime de dupla face incompleta. É possível ainda falar em norma penal em branco às avessas. O que é a norma penal em branco às avessas? Invertida, revertida, ao invés ou ao revés. É aquela em que o preceito primário está completo e o secundário depende de complementação. O melhor exemplo está lá na lei do genocídio. O artigo 1º revela nas alíneas A a F as condutas que incriminam o crime de genocídio. E logo em seguida, no mesmo artigo 1º, começa a ocorrer a remessa à pena de outros crimes. A lei diz: na hipótese da linha A desse dispositivo, adota-se a pena do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, homicídio qualificado. Na hipótese da letra B, adota-se a pena tal. Então nós temos aí uma norma penal em que o preceito primário diz o que tem que dizer e o secundário remete a outra norma. Por isso que ela é chamada norma penal em branco às avessas. Para encerrar, é possível que nós tenhamos ainda a chamada discriminante em branco. Ora, a palavra discriminante indica uma excludente de ilicitude, uma causa justificante, causa justificativa ou de justificação. Pensemos no caso do exercício regular de direito. Eu e você, qualquer do povo, podemos prender em flagrante. Nós estaremos atuando no exercício regular de direito. Agora perceba, essa excludente de ilicitude está no 23 do Código Penal. Só que no 23 do Código Penal não está autorização para que eu e tu prendamos, que somos qualquer do povo. A autorização está no 301 do Código de Processo Penal. Então aquela discriminante, aquela excludente de ilicitude, aquela justificante está em branco.
porque precisa da complementação que advém de outra norma. Aqui eu teria a chamada discriminante em branco homogênea, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal vem do Poder Legislativo, homogênea heteróloga. Veja, a permissão para o exercício regular de direito está no 23, inciso 3 do Código Penal. E a autorização para que qualquer do povo prenda está no 301 do Código de Processo Penal. Poderíamos pensar também no exemplo da algemação. Quando policiais colocam algemas, eles estão no estrito cumprimento do dever legal. E se é estrito cumprimento do dever legal, eles não estão praticando crime de abuso de autoridade. Ora, o estrito cumprimento do dever legal é uma excludente de licitude. Mas a autorização para colocar as algemas não está no 23 do Código Penal. A autorização está na súmula vinculante 11 do STF. Então eu teria ali uma discriminante em branco heterogênea, porque essa complementação advém de outra instância legislativa. Esse era o nosso Golias de hoje. Perceba que é um Golias realmente gigante. São muitos detalhes que quem pretende os concursos precisa saber e precisa revelar. Se você ficou com alguma dúvida, você precisa ouvir novamente esse vídeo, porque as palavras dizem coisas exatas. Ouça mais de uma vez pelo podcast, assista no vídeo e assimile bem os detalhes, porque esses detalhes são muito importantes, fazem muito a diferença numa eventual prova discursiva ou mesmo numa prova oral, em que você vai ser instado a falar. Se você gostou, assine meu canal no YouTube para poder ser notificado dos próximos vídeos, bem como consuma o mesmo conteúdo no podcast direto no seu celular. Você, quando está conectado a uma rede, faz download e depois, com muita tranquilidade, ouve onde você estiver. Você está no metrô, está no ônibus, está no seu carro e fica ouvindo esses podcasts e pode lhe ajudar para alguma coisa. Eu me despeço aqui, vou dar uma curtida nessa vista maravilhosa aí e te encontro logo ali no próximo episódio.